Isso aí, boa noite, Rede Jovem! Muito bom. Quem foi na marcha? Eu fui também, foi top demais, foi muito bom. Quem já se inscreveu ou vai se inscrever para a Conferência Impacto para a gente ganhar muitas vidas para Jesus, faz barulho! Queria ouvir um barulho maior aí, tem gente que só quer saber de ficar embaixo da coberta, mas pode ficar. Enquanto isso, a gente vai estar na rua ganhando pessoas para Jesus. Amém? É isso aí. Muito bom. Deus tem tantas coisas, já está fazendo, já está falando com a gente desde o início desse culto, desde do culto, né, da oração pré-culto. O Senhor já está fazendo grandes coisas e vai continuar. Vamos orar por esse tempo de palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós abrimos a nossa vida para a Tua Palavra, Senhor, porque a Tua Palavra, Senhor, é tudo que nós precisamos. Não só de pão viverá o homem, não só das coisas deste mundo, não só das coisas do nosso dia a dia, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, e é isso que nós queremos hoje, nos alimentando, Senhor, a Tua Palavra nos enchendo, nos ministrando. Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo, fala conosco hoje, ministra as nossas vidas, Senhor, que cada jovem aqui, Senhor, possa ser um receptor, um vaso aberto para recolher tudo aquilo que vem do céu essa noite, Pai, no nome de Jesus, amém. Se você quer isso, diga amém. Essa noite nós estamos começando uma nova série de mensagens. A gente fará por 3 semanas a série chamada Shabá, e nessa série nós vamos explicar um pouco e vamos conversar, vamos experimentar juntos um pouco sobre um descanso para as nossas vidas que só pode vir do Senhor, né? Numa época de tanta gente sofrendo com burnout, depressão, pânico, ansiedade, tantos jovens que já têm se sentido esgotados, têm se carregados, têm se sentido como se estivessem carregando um peso maior do que podem carregar. Eu creio que o Espírito Santo, Ele quer trazer à luz um princípio que vem do céu, para trazer alívio para a sua vida, alívio do Senhor para a sua vida. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: alívio do Senhor para a minha vida. O título da minha mensagem de hoje, dentro da série Shabá, você que anota a palavra, pode pegar o celular, o papel, a caneta, onde é que você anota, você pode escrever o título da minha mensagem de hoje, Descanse em Paz. Descanse em Paz. E é curioso porque descanse em paz é uma frase onde a gente normalmente vê escrito onde? Túmulo, numa lápide. Mas deixa eu te falar uma coisa: descanse em paz não é uma promessa para você viver só depois da morte. E quando eu falo isso, eu olho os olhos de vocês, e eu vejo em vários olhos aqui tudo, menos um descanso em paz. Qual foi a última vez que você se sentiu descansando em paz? Será que para a minha vida eu só vou experimentar disso depois de morrer? Será que só a minha lápide? Será que é o único aspecto da sua vida que vai expressar? Será que a única vez que alguém olhar para você e ver isso estampado, um descanso em paz, vai ser na sua lápide? Certa vez um homem morreu, e ele tinha uma vida muito boa, muito bem abastada. Então a viúva foi lá e preparou um grande velório, uma grande recepção naquele velório, né, daquilo que tinha do bom e do melhor. Quando todos foram lá para o cemitério, havia uma lápide linda que ela mandou fazer em mármore, e ela mandou esculpir no mármore mais lindo a frase: descanse em paz. Quando o advogado da família veio, o contador da família veio naquela semana ainda para conversar com ela, para falar sobre os bens, sobre, né, tudo aquilo que ela e a família estavam herdando, ela descobriu que o marido estava quebrado financeiramente. Ela descobriu que, na verdade,
o que ele deixou foram dívidas. Ela e a família achando que eles iam receber posses, que eles iam poder ficar tranquilos o resto da vida, descobrindo que na verdade tudo que ele deixou foi um monte de dívida. Ela não ia conseguir, não tinha dinheiro nem para pagar o velório que ela fez para o seu marido. Então ela voltou lá no túmulo dele, voltou na lápide dele, trouxe o escultor que esculpiu lá na lápide, descanse em paz, mandou completar a frase e esculpiu uma frase embaixo. Então a lápide que ela mandou escrever, já estava escrito descanse em paz, aí ela mandou escrever embaixo, até eu chegar aí. Esse não descansou em paz nem depois da morte. Mas amados, a gente vai falar durante essas 3 semanas, sobre esse conceito do Shabá, que é um conceito criado por Deus, sobre o descansar. Mas para isso a gente precisa entender um pouco mais da origem, como que Deus criou, quando Deus criou, e o que Ele queria fazer quando Ele criou isso. Então, o que é o Shabá? O número 7 é algo grande na Bíblia. No hebraico bíblico, a palavra 7 está ligada à ideia de plenitude, de completude. Mas ao invés disso, eu e você, a gente trabalha muito sem parar, a gente luta contra o caos, a gente não encontra um descanso verdadeiro. Lá em Gênesis 1, onde tudo começou, a gente vê que tudo começou com escuridão, desordem, mas Deus fala para haver luz. A criação aconteceu ao longo de 6 dias, a cada dia marcado com a frase, houve tarde e houve manhã. Mas no 7º dia, algo diferente acontece, Deus descansa. E nessa terra de descanso, aquela frase, houve tarde e houve manhã, não aconteceu no 7º dia, era como se houvesse um longo dia de descanso sem fim. Deus então criou o homem e a mulher e colocou o ser humano para viverem como reis e rainhas deste eterno dia de descanso. Mas então, eles, atraídos por um pecado, caem num lugar de trevas e são afastados desse lugar de descanso. Eles percebem então que a partir de agora são exilados para um lugar onde precisam trabalhar, se cansar e comer do fruto do suor do seu trabalho. Deus então vem e promete algo. Eles que estavam lá, oprimidos num Egito opressor, o Senhor promete uma terra prometida e os guiaria através do deserto, para viver num lugar, numa terra onde encontrariam descanso novamente, a terra prometida. Mas o deserto é um lugar difícil, o deserto é um lugar onde é fácil se perder, é um lugar onde é fácil você viver de uma forma difícil. Então o Senhor coloca que ao 7º dia da semana, eles viveriam como se fosse o descanso prometido. Então mesmo no deserto eles estão vivendo, pensando na promessa do descanso, ao 7º dia descansariam. E o Shabá, criado por Deus, ele era apenas uma parte de várias festas. Haviam 7 festas no ano que o povo celebraria para se lembrar do Shabá, do descanso do Senhor. E mais do que isso, a cada 7 anos eles deixariam a terra descansar, eles perdoariam dívidas. E a cada 70 vezes 7 anos eles viveriam o grande Shabá maior, que era o ano do jubileu, onde eles liberariam os escravos, onde eles perdoariam todas as dívidas, onde eles viveriam uma promessa de descanso. Quando chegaram na terra prometida, o povo volta a desagradar ao Senhor. Os israelitas se esqueceram do seu Deus, então eles perdem a chance de descansar na terra prometida e voltam para aquele ciclo de trabalho sem descanso, voltam a ser opressos. Mas naquele lugar há uma promessa de que viria um Salvador, de que o Messias viria para trazer novamente alívio e descanso para o povo de Deus, para romper com aquele ciclo de cansaço eterno.
E o próprio Jesus vem. Ele começa a sua primeira pregação pública num sábado. Ele diz: eu sou o Senhor do sábado, enquanto lia dos pergaminhos do profeta Isaías. Então o Senhor Jesus se coloca como: eu estou acima de todos os sábados, em mim proverá o descanso. Ele morre, ele se entrega para ser morto. O seu corpo é descansado no túmulo num sábado. E naquele sábado estava seu corpo descansando. Mas no domingo, no primeiro dia de uma semana, ele ressuscita, como o primeiro dia de um novo ciclo agora. Um ciclo onde há novamente a esperança, a promessa, a ressurreição de Jesus foi a luz para aquele descanso eterno. E sim, nós vivemos ainda numa terra onde precisamos trabalhar, onde precisamos nos cansar, mas vivemos com a promessa de que nele haveremos a receber esse descanso eterno. Ou como o próprio Jesus colocou: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu trarei alívio para suas almas. Você consegue entender um pouco do conceito do Shabá? Há uma promessa que perdura mais de 30 séculos, de que você teria direito a alcançar o descanso novamente. O descanso que foi perdido no Éden por causa do pecado. Como fruto do pecado, nós, como seres humanos, fomos conduzidos para esse lugar de suor, de cansaço, de esgotamento. Mas como fruto da morte e ressurreição da vida de Cristo, nós fomos conduzidos novamente à promessa do Shabá maior, do descanso, que não é um descanso físico, não é um descanso do corpo, mas vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos trarei alívio para as suas almas. Meu amado, você que está sentado aqui nesse salão essa noite, você que está conosco na Rede Jovem Live essa noite, eu quero te falar que em Cristo há uma promessa de um descanso que sono nenhum vai te trazer. Em Cristo a promessa de um descanso que férias nenhuma é capaz de te dar. Nenhuma viagem, nenhum aumento salarial, nenhum bem que você compre, nenhuma noite, nem o colchão daquele mais caro do shopping. Tinha uma vez que eu queria trocar de colchão, eu à tarde entrou na loja de colchões do shopping. Aí a gente foi, entrou ali, tem o primeiro colchão assim que coloca na entrada, era bonito pra caramba. A gente falou: olha esse colchão, ela começou a falar das não sei o que, com mola de bambu vindo da Indonésia, individual, mas quanto custa esse colchão? Ele tá em promoção, ele saiu de 72 mil e está apenas por 61.500. A gente: ok, muito obrigado, eu acho que eu posso viver sem dormir. Sabe, querido, nós somos conduzidos, e você como jovem é conduzido pelo mundo. A mentalidade mundana quer te conduzir para um desses dois caminhos, ou para um caminho de apatia, um caminho que quer te paralisar, que quer te segurar, que quer fazer com que você tenha uma vida apática, uma vida irrelevante, uma vida que não faz nada de importante, que você vai viver o resto da sua vida parado, que um dia é exatamente igual ao outro, e quando você olha para trás você não teve nenhuma realização, nenhuma conquista, um lugar de morte. Ou então a mentalidade desse mundo vai tentar te empurrar para um lugar onde você trabalhe pra caramba, onde você se esgote, onde você entregue cada gota de vida que há em você, e vai te conduzir para um lugar de morte. Essa é a mentalidade desse mundo. Muitas vezes a gente traz essa mentalidade até mesmo para dentro da igreja. Certa vez, uma irmã chega no pastor e chega muito brava, falou: pastor,
Na segunda-feira eu te liguei diversas vezes, eu te mandei mensagem, eu tentei falar com você de muitas maneiras, eu mandei mensagem para sua esposa, eu liguei na sua casa, eu mandei e-mail e você não me respondeu, tinha um problema que precisava de resolução e você não me respondeu. Aí o pastor vira para a irmã e fala: irmã, era o meu dia de folga, eu estava descansando nesse dia, era meu dia de folga, eu não podia te atender. Aí a irmã vira muito brava e fala: sabe o que? Você estava lá de folga, mas o diabo estava agindo, porque o diabo não tira nem um dia de folga. Aí o pastor vira: é verdade, o diabo não tira nem um dia de folga, eu vou continuar tirando meu dia de folga, porque eu não quero ficar que nem ele. Porque o próprio Deus, no 7º dia, o que ele fez? Descansou. E saiba, o plano original de Deus, ao te criar, era que você vivesse nesse 7º dia eterno. O lugar de descanso é o lugar para o qual você foi criado. Quando o Senhor projetou você, quando o Senhor projetou o ser humano, o Senhor cria o homem e coloca o homem para viver e habitar nesse Éden, a partir desse 7º dia, o qual não teria fim. O que nos afasta do descanso pleno de Deus, do Shabá do Senhor, é o pecado, é a vida caída, é Ele que nos afasta. Durante as 3 semanas a gente vai falar de alguns desses aspectos, mas o de hoje, eu quero falar em algo que há certo tempo me pegou aqui no Salmo 46, e me ensinou um princípio que tem me ajudado muito. Abra sua Bíblia aí no Salmo 46, porque sabe, volta e meia, alguém chega em mim e fala: pastor, me diz aí, pastor, você tem 2 filhos, você tem uma casa para cuidar, pastor, você na igreja cuida do CCC Baby, do Kids, do Teen, da Mega Teen, da Rede Jovem, jovens adultos, jovens casados, preciosidade, do evangelismo, eu vejo você indo para um lado para o outro, tem tanta coisa, mas pastor, parece que eu não vejo você esgotado. Deixa eu falar, eu não me sinto nem um pouco esgotado não, eu estou bem de boa, você pergunta: pastor, você está cansado? Não, não estou não, estou bem feliz, estou me sentindo descansadão no Senhor, porque há um certo tempo, o Senhor me ministrou, me ensinou, no versículo 10 de Salmo 46, Salmo 46, 10, fala o seguinte, na minha versão, que é Almeida, revista e corrigida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vou ler só essa parte do texto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Ouça a voz do Senhor falando para você essa noite. Se aquiete e saberá que eu sou Deus. Aquieta o seu coração e saberá que eu sou Deus. Aquieta as suas ansiedades e saberá que eu sou Deus. Aquieta a sua mão e saberá que eu sou Deus. Volta para cá. Presta muita atenção nisso. Jovem, sabe por que você se sente tão esgotado, tão cansado, mesmo naqueles dias que a tua agenda nem está tão cheia? Porque por muitas vezes, na sua ansiedade, você não tem permitido o Senhor ser o Deus da sua vida. Porque cada vez que eu fico tentando controlar a minha vida, que eu fico tentando controlar cada aspecto, tapar todos os buracos, que eu fico tentando planejar cada detalhe, cada vez que eu fico tentando fazer com que a minha vida gire do meu próprio jeito, com a minha própria força, no meu próprio entendimento, cada vez que eu faço isso, eu estou tentando ocupar o lugar de Deus.
sabe por que a pandemia detonou emocionalmente tanto os jovens? Sabe por quê? Os seus amigos, eles saíram destruídos da pandemia. Sabe por que o seu coração parece que ficou esmagado durante aquele período de isolamento? Um dos maiores fatores é porque você não sabe se aquietar. E veio um movimento no mundo inteiro que te obrigou a sair do controle, a perder o controle, a não poder planejar. Se semana que vem eu posso ir na padaria, porque talvez vai ter um decreto que me impede de ir na padaria, e como que eu não vou planejar se eu vou nem sequer na padaria, não consigo planejar nem o menor aspecto da minha vida, e de repente tudo ruiu, e eu não posso garantir mais nada. Deixa eu falar uma coisa, jovem. Você talvez é muito habilidoso, muito inteligente, muito capaz. Você talvez tem muitos dons. Você talvez tem muitas qualidades. Mas você é incapaz de planejar e garantir o planejamento da sua vida. Porque eu e você, nós não temos nem a capacidade de garantir que amanhã a gente vai acordar respirando. A primeira coisa que um bebê faz ao nascer é respirar. Se tem a coisa mais básica que o ser humano sabe fazer, é respirar. Porque o bebê nasceu, já viu um bebê nascer? Eu já vi, nasceu aqui na minha mão. Ele saiu e ele fez o quê? A primeira coisa é chorar? Não, para conseguir chorar ele tem que respirar primeiro. Agora, eu e você, nós não temos o controle, nós não temos não há nada em nós, não há nada na sua mão que você possa fazer, que vai garantir que amanhã você vai estar respirando. Então, se eu posso te falar uma coisa essa noite, se eu posso te dar um conselho essa noite, se aquieta e verás que eu sou Deus. Aquietai-vos. Sabe, essa é a mesma palavra que Jesus usa quando ele está no barco com os discípulos. Os discípulos estão para atravessar um lago e começa uma grande tempestade. Começa as ondas de um lado para o outro. E o que os discípulos fazem? Vão desesperados falar para Jesus, mas olha só. Sabe qual é a abordagem dos discípulos para Jesus? Não é uma abordagem de fé, no sentido de: Senhor, a gente sabe que o Senhor é o Senhor de tudo, domina aí essas ondas. Sabe qual que é a indignação deles? É porque Jesus não está fazendo nada. Eles estão remando, não sei se tinha vela ou não, aquele barco, vão inventar que tem a vela, estão erguendo vela e baixando vela, eles estão, não sei se tinha leme, mas estão puxando o leme de um lado para o outro, eles estão tentando controlar aquele barco, e a onda leva para um lado, e o vento leva para o outro, e a tempestade faz para cima, e a gravidade faz para baixo, e Jesus está fazendo o quê? Está dormindo, e eles acordam Jesus, para dar uma dura em Jesus, e vai falando assim: você não está fazendo nada? Não te desagrada se morrermos? Porque na perspectiva humana, tudo depende do meu braço. Eu preciso estar fazendo alguma coisa, eu preciso fazer algo para que algo aconteça. Quais são as palavras que Jesus fala para a tempestade? Aquietai-vos, haja paz e houve paz. O maior milagre de Jesus nessa situação não foi acalmar a tempestade. O maior milagre de Jesus nessa situação foi trazer paz para o coração de discípulos que estavam treinados a querer fazer tudo pelo seu próprio braço, pela sua própria força. É ensinar esses discípulos que algumas coisas eles não tinham como controlar, porque quando vieram para prender Jesus, um tentou cortar a orelha com a espada, outro tentou fugir, outro tentou protestar, mas no final das contas, eles não podiam fazer nada. Meu amado,
decida abrir mão do controle da sua vida essa noite. Entrar no Shabá do Senhor. Fala de eu me lembrar constantemente que há um Deus que é o Senhor de todos os dias. Quando o Senhor pega aquele povo, eles estão no meio do deserto, saíram do Egito, eles estão no meio do deserto, e o Senhor vem e estabelece que dos 7 dias da semana, eles vão pegar um dia, o 7º dia, e eles vão preparar para que aquele dia seja totalmente dedicado ao Senhor. Isso levava a família até que nos outros 6 dias eles tinham que viver se lembrando que o 7º dia é do Senhor. Porque se eles têm uma quantidade X de trabalho, nos outros 6 dias eles tinham que se programar sabendo que no 7º eles não vão poder trabalhar. Eles precisam ter comida para o 7º dia, porque no 7º dia não é dia de caçar. Eles tinham que arrumar a casa, limpar a casa durante aqueles 6 dias, porque no 7º dia eles não vão limpar a casa. Eles têm que fazer todas as suas coisas, toda a sua agenda nos outros 6 dias. Por quê? Porque no 7º dia eles vão dedicar apenas para o Senhor. Então, na verdade, o Senhor estabelece o 7º dia não porque apenas um dia pertence ao Senhor, mas o Senhor estabelece o 7º dia para que eles possam viver todos os dias se lembrando de quem é o Senhor deles. Que eles estavam lá na segunda-feira pensando: eu preciso terminar isso daqui hoje, porque não posso deixar para o sábado, porque o sábado é do Senhor. E no final das contas se tratava de que toda a vida deles era do Senhor. Eles estavam no meio de um deserto, eles não sabiam o caminho, eles não sabiam onde estava essa terra prometida, quando ela chegaria, se chegaria amanhã ou se chegaria daqui 40 anos. A gente conhece o final da história, eles não conheciam. Se tratava de confiar que o meu descanso não depende de mim, o meu descanso vem do Senhor. É difícil. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Sabe, há sonhos que estão no seu coração, que quem te deu foi Deus, e que quem quer que você viva esses sonhos é o Senhor. Eles vêm do céu. Agora eu não posso permitir que esses sonhos que vêm do céu, esses sonhos que o Senhor me inspirou, se tornem fardos e pesos na minha vida, a ponto de que eu começo a viver, a trabalhar em função deles, para que eu mesmo tente produzi-los. Se eu viver dessa forma, tudo que eu vou experimentar, tudo que eu vou receber, o meu pagamento, a minha paga será cansaço, esgotamento. A maioria de vocês conhece nosso testemunho em relação a filhos. Eu queria ter filhos, eu falava para a Tari que eu queria engravidar já na lua de mel, queria ter filhos logo. Ela falou: não, vamos esperar mais, vamos esperar 3 anos, isso que você falava para a gente esperar? 2 anos, e aí a gente engravida. Passou o tempo que ela gostaria, falou: agora vamos engravidar. E aí passou 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente não conseguia engravidar. E a gente vai nos médicos e recebemos diagnósticos falando que a gente não ia conseguir engravidar. E de repente, aquele sonho que eu tinha uma convicção que era o Senhor que tinha plantado no meu coração, não havia nada em mim para conseguir produzir aquilo e materializar aquilo. Eu dependia totalmente do favor do Senhor. E como me esgotou enquanto eu ficava: não, é em mim, depende de mim. Me esgotou emocionalmente, quantas frustrações, como me fazia eu me sentir o quê? Cansado. Quais sonhos você tem tentado produzir pelas suas próprias mãos? É por isso que você tem vivido tão cansado.
É por isso que você tem se achado tão esgotado. Há coisas que você jamais vai conseguir controlar. Meu amado, deixa eu te contar uma coisa. Há uma grande bênção em eu me aquietar e ver que o Senhor é Deus. Eu abri mão de ser meu próprio Deus. Eu abri mão de viver nessa idolatria de que tudo gira ao meu redor e depende de mim mesmo. Hebreus capítulo 4, primeiro versículo, eu vou ler primeiro o versículo 9 e 10, fala o seguinte: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Aquele que entrou no repouso de Deus, descansa das suas próprias obras. Meu amado, o que eu estou falando aqui hoje, não se trata de que todos nós vamos viver numa sociedade hippie, onde a gente vai passar o dia inteiro todo mundo deitado, sem fazer nada. Não se trata disso, porque o que cansa não é a obra que eu faço, o que cansa é como eu faço essa obra. O próprio Deus trabalhou. Você percebeu que Deus, Ele é todo poderoso, há nele todo o poder, e que toda a criação, ela poderia ter sido feita em um único instante? Ou, você entende que o poder de Deus não era limitado, não é que nem o poder de Deus, essa veio agora, o poder de Deus não é que nem aquele joguinho de celular, que você baixa ele grátis, e ele fica tentando te vender a versão paga, mas você não quer pagar ele. Só que aí a versão grátis, você joga um pouquinho, acaba as moedinhas, aí você tem que esperar 24 horas, para ele te dar mais moedinha, para você continuar jogando. Quem aqui já viciou num joguinho como esse? Aí às vezes a gente lê a Bíblia e pensa, pô, o poder de Deus era assim, ele foi lá, criou, no primeiro dia Deus criou, usou todas as moedinhas, não queria pagar a versão paga, teve que esperar 24 horas, para agora, no segundo dia Deus criou outra coisa, acabou as moedinhas de novo, vai ter que esperar mais 24 horas para recuperar. Não! Senhor, todo poder é Ele, então tudo poderia ter sido criado em um único instante. Ainda assim, o Senhor decide criar uma parte no primeiro dia, uma outra parte no segundo, uma outra parte no terceiro, uma outra parte no quarto, uma outra parte no quinto, uma outra parte no sexto, e desfrutar no sétimo. É assim que eu e você, nós vamos viver. Nós não vamos viver em ansiedade, nós não vamos viver tentando produzir do nosso próprio braço, da nossa própria força. Nós vamos encontrar um lugar no Senhor, e nós não vamos ficar paralisados numa apatia, porque o Senhor não é paralisado numa apatia. O Senhor é um Deus de movimento, o Senhor é um Deus que faz, mas inspirados com Deus, andando nele, em comunhão com Ele, eu vou entender qual é a vontade do Senhor, eu vou entender qual é a promessa dEle para minha vida, eu vou entender qual é o meu chamado, e eu vou vir no primeiro dia falar, Senhor, o que o Senhor quer produzir no primeiro dia, e eu vou produzir no primeiro dia. Aí vai vir o segundo dia, eu vou falar o que o Senhor quer fazer na minha vida no segundo dia, e eu vou produzir, e no terceiro, e no quarto, e no quinto, e no sexto, e quando vier o sétimo, eu vou desfrutar com o Senhor, e o trabalho não será árduo, cara, coisas maravilhosas, um mundo inteiro criado, e não há cansaço, há o que? A desfrutar. Você foi criado para grandes coisas do Senhor, e Ele quer fazer grandiosas coisas através da sua vida, e há uma maneira de você experimentar tudo isso. Você não precisa abrir mão. Quando eu estou trabalhando em Deus, eu não preciso escolher se eu vou viver esse sonho ou aquele sonho. Eu não preciso escolher se vai criar só a luz, se vai criar só o sol ou as estrelas. Ah não, cansa demais, pastor, não dá mais, só dá para criar ou o sol ou as estrelas. Eu tenho que abrir mão de uma dessas coisas porque eu não aguento mais, não dá mais para mim. Não, porque quando eu estou vivendo no Senhor, eu não me sinto esgotado, porque eu estou vivendo da forma que Ele planejou para eu viver, e eu
desfruto nele. Hebreus 4, aquele que fala sobre eu entrar no Senhor, nas minhas obras no Senhor, no versículo 16, ele fala o seguinte, cara, isso daqui é animal. Isso aqui é animal. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Repita comigo, diga: misericórdia e graça. Parece tudo meio a mesma coisa, mas não é. A misericórdia do Senhor é para hoje. Lembra que o cansaço é fruto do pecado, é fruto de uma vida caída. Deixa eu falar uma coisa. O que mais suga vida de você é o pecado. É aquele dia que você pega o celular e vê o vídeo pornográfico. É aquele dia que você permite o egoísmo tomar conta e escolhe de uma forma totalmente egoísta. É aquele dia em que você é grosseiro com seus familiares e não expressa o amor de Cristo. É aquele dia em que eu deixo o Espírito Santo de lado e vivo o meu dia da minha própria maneira. Isso te esgota muito mais do que um dia que você teve que trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite. Você sabe disso. Portanto, é para isso que o Senhor nos dá a misericórdia e a graça. A misericórdia é para o meu hoje. Eu caí em pecado, eu vou entrar confiadamente no trono, na sala do trono, e vou pedir: Senhor, eu preciso de misericórdia, me perdoa desse pecado, porque enquanto eu não permitir a misericórdia de Deus me perdoar desse pecado, e me lavar desse pecado, e me libertar desse ambiente de pecado, eu vou ser como um copo furado, que a energia não vai parar dentro de mim, a vida não vai parar dentro de mim, porque vida e morte não andam juntas, ou a vida ou a morte. Então cada vez que o pecado tomar espaço no seu coração, que houver uma atitude de pecado na sua vida, usa da misericórdia do Senhor e vai naquele mesmo instante, entra na sala do trono. É o que Hebreus está falando: entra na sala do trono e desfrute da misericórdia que vai te perdoar e vai te libertar desse pecado. Mas não acaba aí, porque na sala do trono tem misericórdia que me perdoa hoje, e tem graça que me fortalece para a jornada. E agora, se eu recebo dessa misericórdia, dessa graça, eu estanco aquele buraco que estava me esgotando, e eu me fortaleço na graça do Senhor, para que aquele pecado não ocupe mais espaço em mim, não venha mais me roubar a vida de Deus. Sabe por que Satanás está tentando colocar nos dias de hoje, na sua geração, uma mentira, falando de uma falsa graça que te libera para o pecado? Porque o que mais Satanás quer é roubar a vida de Deus que o Senhor tem depositado em você. Porque você sabe que nos dias de pecado, quanto mais dias eu vivo no pecado, mais dias eu vivo em esgotamento. Um esgotamento que começa esgotamento espiritual, mas logo se torna um esgotamento da minha alma. A minha alegria vai embora, a minha vontade de viver vai embora, e logo se torna um esgotamento da minha carne. Eu sinto sintomas físicos desse cansaço que começou onde? Lá no pecado. Mas a verdadeira graça do Senhor é uma graça que me fortalece, que me leva a escolher diferente, que me leva a tomar as escolhas inspiradas pelo Espírito Santo, que me afastam da minha antiga vida de pecado e que me levam para viver num lugar resguardado pelo próprio Espírito Santo. E quanto mais dias eu vivo assim, mais cheio de vida eu estou. E quanto mais cheio da vida de Deus eu estou, mais eu me sinto no Shabá, mais descansado eu me sinto. Porque viver uma vida descansada não se trata de ter uma agenda vazia.
viver uma vida descansada não diz respeito a eu viver uma vida com uma conta bancária, com uma vida financeira abastada. Se vida financeira resolvesse o esgotamento emocional, a gente não veria tantos artistas tirando a própria vida. Uma verdadeira vida de descanso só há quando eu vivo a vida de Cristo. Fica de pé no seu lugar. Eu creio que o Senhor, essa noite, Ele quer liberar. Não saia do seu lugar, não vá lá para trás, não se movimente, por favor. O Senhor, Ele quer liberar muitos que estão nesse salão aqui hoje, de um lugar que você se colocou, que você jamais deveria ter se colocado. Um lugar de tentar controlar a própria vida. Sabe? Tem gente que você tem gastado tanta energia com o dia de amanhã, sem se perceber que você não é capaz de acrescentar 1 centímetro no seu próprio caminho. Feche seus olhos, abra suas mãos. Será que você está aqui e você tem tido uma dificuldade em se aquietar e descobrir que o Senhor é Deus? Talvez você tenha tido essa dificuldade. Onde está Deus nessa situação? Onde está Deus nessa situação? Mas enquanto você estiver com a tua mão aí tentando resolver por si, você não vai conseguir ver Deus nessa situação. Aquietai-vos e verão que eu sou Deus. Tem tanto jovem preocupado com o seu próprio futuro, tem tanto jovem preocupado com seus familiares, tem tanto jovem preocupado em fazer acontecer. E cara, hoje é uma noite de você abrir mão desse volante. É uma noite de você abrir mão desse lugar de tentar dirigir a sua própria vida. Você não tem essa capacidade. Não tem. E mais, não é justo com você mesmo. Você está se cobrando algo que você só vai se detonar. Essa é uma noite para nós devolvermos para o Senhor o lugar que deveria nunca ter sido tirado dele. O lugar de direção das nossas vidas, de controle total, declarando: Senhor, eu decido descansar no Senhor. Eu abro mão, Senhor, de tentar produzir por mim mesmo. Eu abro mão, Senhor, de tentar fazer do meu próprio jeito. Eu abro mão, Senhor, de tentar produzir algo que eu estou gastando todas as minhas energias, mas nada bom está saindo disso. Senhor, eu entrei nesse lugar esgotado. É porque realmente em mim não há energia para eu fazer aquilo que eu tenho tentado fazer. Sabe, vou inverter a ordem dos apelos aqui hoje, porque eu sinto isso no Senhor. Você que precisa entrar novamente nesse lugar de descanso, talvez experimentar algo que você já experimentou, ou talvez experimentar algo que você jamais experimentou, que é esse Shabá do Senhor, esse lugar de descanso, de confiar de que só Ele pode fazer. Vem aqui à frente, nós queremos orar com vocês. Quero já chamar os assessores para que venham aqui à frente orar pela galera da Rede Jovem. Venha. Fale: Senhor, quando você foi criado por Deus, Ele te projetou para você habitar nesse lugar, esse lugar de descanso. E hoje Ele te convida para você voltar. Ele faz um convite para que você volte para esse lugar. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos trarei alívio para suas almas. Volta para esse lugar de onde você jamais deveria ter saído hoje. Volta para esse lugar
de se derramar na presença de Deus. Volta para esse lugar de confiar totalmente no teu Deus. Aquietai-vos e verão que eu sou Deus. Aquietai-vos e verão que eu sou Deus. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Volte para esse lugar hoje. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei. Declare essa noite que você renuncia ao direito de fazer por si próprio, que você renuncia hoje esse lugar de tentar controlar, de tentar produzir. Entregue ao Senhor essa noite, entregue ao Senhor essa noite. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas há uma graça do Senhor sendo liberada hoje. Há uma graça do Senhor que leva embora toda ansiedade, toda depressão, todo cansaço. Vai embora no nome de Jesus. Vai embora no nome de Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu. Quero pedir para levanta suas mãos onde você está. Levanta suas mãos onde você está. A essência da adoração. Perceba a graça do Senhor nesse ambiente. A essência és tu. Levanta suas mãos. Oh, me perdoa pelo que Perceba a graça do Senhor nesse lugar. Perceba a graça do Senhor nesse lugar. Há uma graça do Senhor. Há uma graça que traz alívio ao cansado. Há uma graça que traz alívio ao cansado. Há algum tipo de cansaço que não é como a daquele de eu fiz um esforço físico e fiquei cansado. Mas há muitas vezes um cansaço que vem de dentro. Eu me sinto sem energia, eu me sinto sem vontade, eu me sinto sem inspiração. Erga suas mãos, erga suas mãos, erga suas mãos. Vai embora esse cansaço agora em nome de Jesus. A inspiração do Senhor na sua vida. Acordar, você vai acordar sentindo inspirado novamente. Você vai acordar sentindo um ânimo novamente. Quando eu fico imaginando, quando Deus cria Adão, e a palavra fala que o Senhor soprou nas suas narinas o fôlego do quê? De vida. Fôlego de vida. Como foi o dia? Como que ele acordou naquele momento? Você acha que ele acordou desanimado?
Será que ele acordou para baixo, meio down, querendo ficar mais meia hora na cama? Eu imagino ele dando um pulo do chão, acordando, falando: Senhor, estou pronto, o que o Senhor tem para mim? Erga suas mãos, erga suas mãos, erga suas mãos. Permita o fôlego de vida soprar em você mais uma vez. Permita o fôlego de vida soprando em você mais uma vez. Porque você não foi criado para acordar em desânimo. Você não foi criado para acordar já vencido por aquele dia, sentindo-se sem forças, sentindo-se como quem não consegue encarar aquela manhã que está se levantando. Você foi criado para cada manhã acordar e se lembrar: hoje, por mais uma manhã, o fôlego de vida do Senhor soprou nas minhas narinas. Se lembre, você não tem em você a capacidade de controlar se você vai acordar respirando ou não. Cada manhã que você acorda respirando, é porque o fôlego de vida do Senhor soprou nas suas narinas mais uma vez. O mesmo fôlego que soprou em Adão, soprou nas suas narinas mais uma vez. E só isso é um motivo para você acordar e fazer a vontade dEle. Só isso é motivo para você se levantar e fazer a vontade do Pai, e viver aquele dia cheio da vida de Deus, cheio da vida de Deus, cheio da vida de Deus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Continua orando, continua com seus olhos fechados, mãos abertas ou levantadas. Eu não vou pedir para você se acusar, mas tem jovens aqui que você sabe que o pecado tem sugado de você a vida de Deus. E cada vez que você tem dado espaço para o pecado, é como se a vida do Senhor fosse esvaindo de você, e você tem se sentido esgotado, cansado, andando em ansiedade, tendo até mesmo crises de pânico e não sabe os motivos. É o pecado que tem feito isso, porque o pecado traz destruição e morte. Mas essa noite, o Senhor te toma pela mão. O próprio Jesus, com a sua mão, com um furo, porque foi transpassada pelo prego da cruz, Ele te toma pela mão e Ele te conduz para a sala do trono. Ele te conduz para a sala do trono, e nessa sala você encontra misericórdia e graça. Se você entrou nesse salão hoje, se você conectou nesse culto pelo Campus Live hoje, e o pecado tem sugado, você tem sentido o peso do pecado na sua vida, sugando a vida de Deus, quando os instrumentos tocarem, você vai perceber o rio da misericórdia passando na sua vida. Perceba o rio da misericórdia. Perceba o rio da misericórdia nesse momento. Perceba o rio da misericórdia que leva embora todo o pecado, que leva embora toda a acusação. Perceba o rio da misericórdia agora, que afasta aquilo que estava sugando de você a vida de Deus. Há perdão nesse rio, há perdão nesse rio. Seja lavado hoje pela misericórdia do Senhor.
Continue com seus olhos fechados, porque nessa sala do trono tem misericórdia, mas também tem graça. Nessa sala do trono tem misericórdia, mas também tem graça. E a graça é um poder sobrenatural de Deus para você viver a sua vida sem repetir novamente esse padrão de pecado. O sujo de Satanás não vai conseguir mais esse espaço do seu dia a dia, pela graça, não porque você é muito bom, mas porque você visitou a sala do trono, e na sala do trono tem graça para dizer não para os convites de Satanás, para as tentações dele, com as suas mãos abertas. Quando os instrumentos tocarem, o rio da graça vai passar. O rio da graça vai passar, e você vai começar a se sentir sendo capacitado de forma sobrenatural. Sinta-se capacitado pelo sobrenatural que vem do céu, o sobrenatural que vem do Espírito. O rio da graça vai passando, te capacitando essa noite. Eu não vou mais andar por esse caminho que me destrói. Eu não vou mais andar por esse caminho que tem me levado para um lugar de cansaço espiritual, emocional e físico. Porque o rio da graça passou na minha vida, e hoje eu tenho uma capacitação do Senhor para viver de uma forma diferente. Receba dessa graça, receba dessa graça, receba dessa graça. Deixa eu falar uma coisa. Hoje eu falei e terminei aqui esse momento orando sobre visitar a sala do trono. Só tem acesso à sala do trono quem já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Só terá a oportunidade de experimentar desse verdadeiro Shabá, desse verdadeiro descanso, aquele que entrega a sua vida para Jesus de uma maneira verdadeira, porque só nele há esse descanso para a alma. Primeiro eu preciso ir a Ele, para então eu receber do descanso. Então, se tiver alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje eu quero te convidar a você tomar essa decisão. Então eu quero convidar todos que estão aqui comigo no salão, feche seus olhos mais uma vez e abra suas mãos. Abra suas mãos representando que a sua vida está aberta. A gente vai fazer juntos, toda a rede jovem vai orar a mesma oração. E se no final da oração você crê que isso é verdade para você, você vai falar amém, que significa assim seja. Se você não quer, é só ficar quieto e você anula a oração. Repita comigo a oração e diga: Senhor Jesus, essa noite eu decido entregar a minha vida por completo ao Senhor. Eu quero declarar que eu creio
que Jesus viveu, pregou, morreu, ressuscitou, tudo isso para me salvar. Eu peço perdão dos meus pecados, eu entrego minha vida para Cristo, em nome de Jesus.